Sejam muito bem-vindos a essa nossa casa, que é uma casa sempre de oração, acolhimento, paz, amor e harmonia. Tudo o que o universo está precisando e nós também. A palestra de hoje com o nosso irmão Claudinei será sobre células-tronco e sua utilização na visão espírita. Para que a gente possa receber esses ensinamentos que foram tão bem estudados pelo nosso irmão Claudinei, vamos nos preparar, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, em prece, para que possamos estar serenos e tranquilos, esquecendo todas as coisas que estão nos aborrecendo, nos preocupando, e para que a gente consiga concentrar nesses momentos e receber tudo aquilo que nós realmente merecemos. Vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, livra-nos de todo o mal, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Na noite de hoje, como falou a nossa querida irmã, nós vamos conversar com relação às células-tronco, que é muito discutido atualmente a utilização das células-tronco, né, dentro da medicina, né, para curas de diversas enfermidades. Mas nós vamos falar dessas células-tronco e da sua utilização dentro da visão que a doutrina espírita nos oferece. Vai ter um pouco de ciência, porque nós, como espíritas, temos que entender, temos que compreender, pelo menos, digamos assim, ter uma noção do que seja, digamos, esses assuntos atuais, né, da nossa humanidade. Então, meus irmãos, com toda essa discussão atual, né, com respeito ao uso de células-troncos para fins científicos, sejam elas adultas ou embrionárias. Por isso, é cobrada de nós espíritas, digamos assim, o posicionamento da doutrina espírita com relação à utilização ou não dessas células. E para a nossa compreensão, meus irmãos, atualmente, né, existem dois grupos em debates com relação à utilização ou não das células-troncos, né? O primeiro grupo são dos defensores. Esses defensores que acreditam que a vida só começa no nascimento, né? Quando a criança dá o seu primeiro, digamos, choro, né, que ela vem à luz, né? Essas pessoas, né, sejam eles cientistas, as pessoas de um modo geral, né, o homem comum, todos nós, então essas pessoas são a favor, já que a vida começa no nascimento, então eles são a favor da utilização das células-tronco, digamos assim, embrionárias, na pesquisa científica. E tem os opositores, outro grupo, que defende que a vida começa na fecundação. O que quer dizer isso, meus irmãos? Na concepção, quando há a união do óvulo da mulher e do espermatozoide do homem, masculino e feminino, forma o ovo. É que, digamos assim, começa a vida.
razão pela qual eles são contra a utilização nos experimentos humanos, né? Nos experimentos científicos, porque nesse momento, né, da união do óvulo com o espermatozoide, já o espírito estaria ligado àquele ovo, né? Que irá formar depois o embrião, que depois irá formar o ser humano, né, como um todo. Com isso, meus irmãos, então, a posição da Igreja Católica, é interessante nós colocarmos aqui, ela é radicalmente contra, em seu comunicado de 20 de fevereiro de 2008 já, da utilização, né, das células-tronco embrionárias nas pesquisas científicas. Então, ela é contrária. Qual é o motivo principal, né? É que o embrião humano, diz eles, já é um ser humano, dotado de uma alma imortal, imagem e semelhança de Deus, e por isso não pode ser destruído. Essa é a posição da Igreja Católica e de muitas religiões, né, originárias do cristianismo. Porém, meus irmãos, antes de nós trazermos aqui o posicionamento da doutrina espírita, nós vamos entender o que vem a ser as células-troncos. Como espíritas, nós teremos que saber, quando alguém perguntar para nós explicarmos, de uma maneira bem simples, meus irmãos. Então, células-troncos são aquelas células que podem se diferenciar e constituir diferentes tecidos, e no organismo se autorreplicam, quer dizer, gerar cópias idênticas a si mesmas. Enquanto que as demais células só podem constituir um único tecido. E essas células-tronco, meus irmãos, elas podem constituir inúmeros tecidos, digamos, né? Por exemplo, uma célula-tronco, meus irmãos, por exemplo, as células epiteliais, que são as células da pele, as células nervosas, né, que são os neurônios, as células do intestino, elas só produzem células de si mesmas. Por exemplo, a da pele só replicam elas mesmas. Enquanto que as células-tronco, elas replicam células musculares, células nervosas, células intestinais. E isso aí, meus irmãos, é que tem sido usado dentro da ciência. Outra coisa que nós temos que entender, porque já foi muito ventilado na mídia, nos trabalhos científicos e dentro da própria doutrina, a clonagem, né? Ficou famosa a clonagem da ovelha Dolly, né? Que uma mãe, né, uma mãe adulta, retirado dela mesma as células, e ela reproduziu um clone a alguém igual a ela, sem ser, digamos assim, utilizando o gene, o espermatozoide, né, e o óvulo, né, feminino. Retirou da própria ovelha e formou uma cópia sua, né? Então, o que nós temos que entender é que clonagem vem do grego, quer dizer broto. Na realidade, ela existe, né? É um método de reprodução natural para os seres, para muitos seres unicelulares, como as bactérias, se reproduzem assim. Não precisa do macho nem da fêmea, entende? O próprio ser, ele se reproduz. Então, já nos organismos complexos, a reprodução, como nós já falamos, é realizada através do óvulo, né, da mulher, e do espermatozoide, que forma o ovo zigoto, e daí vai formar futuramente o ser humano, vai se reproduzindo. Esses são os organismos mais complexos. Então, esse embrião, depois de 4 dias, depois dessa união, possui mais de 40 células e são constituídas dessa forma, meus irmãos. Uma camada externa, que é a placenta, e outra interna, que são as células-tronco,
que pode constituir qualquer órgão do nosso corpo. Com tudo isso, meus irmãos, por que toda essa discussão, por que toda essa, digamos assim, esses posicionamentos, né? É porque essas células-tronco, elas são utilizadas para curas, para o tratamento, digamos assim, doenças neurodegenerativas, como mal de Parkinson, mal de Alzheimer, paralisia, que chega a corrigir danos na espinha dorsal, infartos, cirrose hepática, né? Reconstituindo o fígado, diabetes, indo lá reconstituir o pâncreas, queimaduras, às vezes que atingem o organismo da pessoa, todas as células, né? A pele, artrite, as artrites, transplantes, né? Elas geram qualquer órgão. Por isso, digamos assim, a importância dessas células e a discussão no meio científico e no meio religioso. As pesquisas sobre células troncos embrionárias foi autorizado pelo presidente norte-americano Barack Obama, né? Barack Obama, que autorizou e financiou essas pesquisas. Porém, mais tarde, foi vetada, foi proibida essas pesquisas por George Bush, que foi logo depois veio o presidente, né? Como presidente dos Estados Unidos. Como que era essa pesquisa? Era assim, ó. Então, eles partiam do embrião. Então, os óvulos fertilizados, não utilizados, serão destinados à fertilização in vitro, com o acordo dos doadores. Então, aquele embrião ou aquele óvulo fertilizado que não era utilizado, né, na reprodução, então eles eram destinados para isso aí. Daí, esse embrião, digamos assim, de 5 a 6 dias, ela gera uma centena de células internas ou externas. E daí, né, que serão utilizados, né, para o cultivo de células-troncos. Para ser usado o quê? Em terapias genéticas, criação de células medicamentosas ou desenvolvimento de novos tecidos, né? Esses novos medicamentos que vai ser usado para doenças cardíacas, né? Que vão reproduzir as células dos músculos cardíacos, diabetes, né? A recuperação das células do pâncreas, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, a leucemia e outros cânceres, né? Então, essas células troncos, segundo as pesquisas, dariam bons resultados nesses tratamentos. Com tudo isso aí, para nós termos uma ideia, acho que deu para ter uma ideia, né? A pessoa que quiser se aprofundar mais, só ir lá no Google, nós temos essas ferramentas, né? E ali falar sobre células-tronco, que vem uma série de informações, meus irmãos. Aqui nós só estamos dando uma noção, né, básica sobre tudo. Então, a doutrina espírita, meus irmãos, o seu posicionamento, e nós sabemos que a doutrina espírita busca a fé raciocinada. O que quer dizer isso? Crer porque nós compreendemos, não uma crença fanática, né? Temos que ter, digamos, os pés no chão, que a fé raciocinada, ela é acima, digamos assim, é uma contraposição à fé dogmática, que é uma fé cega, que só leva ao fanatismo. Porém, meus irmãos, antes do posicionamento da doutrina espírita com relação à utilização dessas células-troncos, vamos rever alguns questionamentos que está lá no Livro dos Espíritos, né? Nas obras básicas da doutrina. Quais são essas 3 perguntas aqui? Como se dá a ligação do corpo e da alma? Tem lá no Livro dos Espíritos e demais obras, né? Como é que vai se dar essa ligação do espírito, que já, né, no nosso corpo físico? Outro, quando se dá o começo da vida? Quando o embrião humano já tem alma? Então, essas 3 perguntas. E porém, meus irmãos, antes de tudo, vamos relembrar uma premissa básica dos ensinamentos dos Espíritos.
que nós temos que ter isso dentro de nós, essa concepção, meus irmãos. Diz assim: a alma não nasce com o nascimento do corpo, e nem morre com a morte do corpo, porque a alma é anterior à criação do corpo, e o que morre na realidade, meus irmãos, é o corpo físico, e não o espírito. Então, meus irmãos, nós não somos esse corpo físico. Nós somos o espírito que está aqui, que também não está enclausurado dentro do corpo. Ele transcende. Ele é uma luz, é uma inteligência que foi criado por Deus já há muito e muito tempo. Até a presente encarnação, meus irmãos, nós já tivemos umas 500 encarnações e 500 desencarnações, né? Muitas vezes já viemos para cá e retornamos para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, né? Então, o espírito, ele continua. Então, ele morre o corpo, porém nós continuamos na nossa vida. Esse é a primeira pensamento e ensinamento que nós deveremos guardar. Outro, quando que começa a vida, né? Respondendo aquelas perguntas. Aqui nós temos um quadro, acho que é bem explícito, né? Então, isso aqui é o instante zero. É o instante da concepção, da fecundação, quando o espermatozoide, né, ele vai até o óvulo, né, o gene masculino e feminino, né, e que vai dar o ovo zigoto, que chamam, né, o ovo zigoto. Então, nesse instante aqui, segundo a doutrina espírita, começa a vida. 5 dias, ele vai se multiplicando, já são os blastocistos, né? Ou as mórulas, que chamam. 20 dias depois, já o rompimento do sistema nervoso, de 3 a 4 semanas, início dos batimentos cardíacos, 12 semanas, estrutura cerebral completa, 24 a 28 semanas, viabilidade pulmonar, né? E 40 semanas, meus irmãos, se dá o nascimento. Lá na pergunta 344 do Livro dos Espíritos, diz assim: em que momento, Kardec pergunta aos espíritos, em que momento a alma se une ao corpo? Qual foi a resposta dos espíritos? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. E nós sabemos ainda que uma encarnação, ela só vai se completar, meus irmãos, que o espírito vai se acoplar totalmente ao nosso corpo físico aos 7 anos de idade, não é? Isso já é assunto para uma nova exposição da doutrina. Então, desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais, até o grito que se lhe escapa de seus lábios, meus irmãos, anuncia que a criança entrou para o número dos vivos, dos seres encarnados, né? E dos servos de Deus. E continuando, né, ainda nos livros dos Espíritos, na pergunta 345 de Kardec, né, a pergunta que é feita aos espíritos por Kardec: a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse período, esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi obrigado? O que responderam os espíritos? Que a união é definitiva, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Mas, como os laços que o prendem são muito frágeis ainda, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito, que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga ou não nasce. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, não é, meus irmãos?
temos a liberdade de escolher. Lógico que nós vamos assumir as consequências de uma escolha mal feita, digamos assim, né, meus irmãos? Só isso aqui nós colocamos porque lá no livro de Silveira Sampaio, Bate-Papo com Além, que está ali especificado, de Zíbia Gasparetto, que foi Gasparetto, que foi a que psicografou essa obra, ali conta um caso bem interessante. Silveira Sampaio, quando ele desencarnou, ele foi para o plano espiritual, ficou numa colônia espiritual lá, em recuperação, naquele período que a pessoa fica em convalescência, né, se tratando. E, como ele não podia fazer nada, nem trabalhar, então ele pensou assim, como ele era jornalista na vida passada, né, naquela vida anterior, ele era jornalista, ele sentava na praça, como quem já assistiu o filme O Nosso Lar, lá tem praças, nas colônias espirituais, é uma imagem, digamos assim, uma pálida, a terra aqui, as nossas cidades, é uma pálida imagem do plano espiritual. Então lá tem escola, lá tem tudo, tem cidades, entende, meus irmãos? Então ele ficava sentado lá na praça, olhando, meditando, pensando. Daí via que tinha pessoas sentadas, né, também lá. Então ele olhava, via, ele começou a se aproximar das pessoas, se apresentava, dizia o nome dele, tem coisa, e foi fazendo assim com o jornalista, ele começou a fazer perguntas. E dessas perguntas, depois ele lançou o livro, através da Zíbia Gasparetto. Então chegava assim, como é teu nome, né? Do que você morreu, o que aconteceu, ele contava as histórias. E depois ele reproduzia, e tem esse livro, Bate-Papo com Além, que é bem interessante, né? E ele tinha um caso ali de Pedro, que era um espírito, que pela terceira vez ele ia reencarnar. E nas vezes anteriores, quando chegava no momento, ele era trazido, era unido, digamos assim, no momento, na concepção, mas ele resolvia não aceitar, porque ele tinha medo. Ele tinha medo de chegar aqui, porque aqui as pessoas, quando nós reencarnamos, nós esquecemos tudo que aconteceu conosco. A nossa forma é reduzida e colocado, digamos assim, junto àquele ovo que se formou, que é a união na concepção do espermatozoide com o óvulo formando o ovo. Ele é unido ali. Então só que dessa vez, ele tinha que nascer de qualquer forma. Não podia fugir mais. Então, assim, a gente faz uma comparação. Assim como a maioria de nós temos medo de morrer, né? Nós não sabemos o que vai acontecer lá depois, o que nós vamos encontrar, os espíritos também têm medo de reencarnar. Porque aqui, a nossa vida aqui não é fácil, meus irmãos. Todas as tribulações nossas, todas as nossas, digamos assim, o nosso passado que vem, porque nós vamos nos reunir com pessoas do nosso bem-querer e do nosso mal-querer, né? Mas nós estamos aí, não é por acaso, existe uma razão de ser, entende? E Deus sabe qual é. Então, meus irmãos, só para a gente, serve como uma comparação para nós, né? Com isso, meus irmãos, lá na pergunta 353, diz assim: a união do espírito com o corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar-se feto, aquele feto ainda, né, como tendo alma? O que responderam os espíritos? Isso aqui para nós entender perfeitamente, para saber o posicionamento da doutrina espírita. A resposta dos espíritos: o espírito que deve animar existe de qualquer maneira fora dele. Com o corpo, sem o corpo, nós já existimos, como nós já sabemos. Ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. Quer dizer, eu sou um espírito que possui um corpo, não sou um corpo que possui um espírito.
Não, eu não sou o corpo, eu sou o espírito. Entende? E isso aí, meus irmãos, é muito bem colocado nessas exposições aqui. Diz assim: o espírito ao desencarnar, quando morre o corpo físico, morre e volta ao que ele era antes. Nós desencarnamos, o que vai, digamos assim, é o perispírito, que é um corpo parecido com o corpo físico, só que numa outra dimensão, é matéria, e continua no plano espiritual como espírito errante. Tem corpo físico, perispírito, o espírito, né? Isso aqui, o perispírito e o espírito ficam ligados, né? Esse perispírito fica ligado ao espírito, entende? E o fluido vital, digamos assim, que dá essa energia, volta ao fluido cósmico universal. Tá? Com tudo isso, meus irmãos, lá na pergunta 354, ele faz uma pergunta bem interessante, até para nós entendermos o posicionamento da doutrina espírita. Como se explica a vida intrauterina? A resposta dos espíritos: é a planta que vegeta. A criança vive a vida animal. Então, o homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. Enquanto a planta tem a vida vegetal, a criança tem a vida animal também junto, que são os reinos da natureza: o reino mineral, vegetal, animal e hominal. E estamos nos preparando para o reino angelical ou de espíritos puros. Então essa é a nossa caminhada. Quando nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes dos conhecimentos, nós só evoluímos, o espírito, essa centelha divina criada por Deus, ele só evolui em contato com a matéria, através das sucessivas encarnações e passando por todos esses reinos da natureza. Então, até agora, meus irmãos, nós já percorremos, nós não temos nem ideia de milênios que nós já percorremos na nossa evolução espiritual. Como eu falei há pouco atrás, na vida animal que nós nos encontramos, hominal, já tivemos pelo menos umas 500 encarnações. Já estivemos percorrendo por esse universo todo há muito tempo, para nós chegarmos até hoje na posição que nós nos encontramos, não é, meus irmãos? Então, muitos, com isso, meus irmãos, com essa posição, com essa resposta dada pelos espíritos, muitos poderão interpretar erradamente que se a vida uterina é vegetativa e a alma não se une ao corpo antes do nascimento, então o aborto não é crime. Pelo contrário, meus irmãos, na pergunta 358, o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime ao tirar a vida antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deveria ser instrumento. É crime pela legislação brasileira. E aqui tem um decreto, né? Só para nos colocando sobre o aborto. É o decreto da lei número 2.848, de 7 de setembro de 1940, no artigo 128, 1 e 2 do Código Penal. O aborto é proibido, sendo inimputável criminalmente quando a gestão é fruto de estupro ou quando há risco de vida da mãe, né? Desde que para isso o aborto seja precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de ser representante ou do ser representante legal. Mas dentro da doutrina espírita, meus irmãos, o aborto só é permitido quando põe em risco a vida da mulher, a vida da mãe. Da ciência, meus irmãos, muitas dessas situações aí, já a ciência conseguiu superar. Então, né, meus irmãos?
comentários, meus irmãos. Então, para nós entendermos, a ligação da alma ao corpo inicia-se na concepção e se completa no nascimento. Fica ligado ao corpo por um laço fluídico, que é o perispírito, que vai se estreitando, quer dizer, encurtando, até o nascimento, onde se completa a união. Então a alma está ligada, designada ao corpo, a alma, né? Mas não vive nele e nem depende dele para viver. O corpo informação que está ligado, é o corpo informação que está ligado à alma, não a alma que está ligada ao corpo. É o corpo que depende da alma para viver, pois quem anima o corpo é a alma, levando-se em consideração todo o tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, ela partiu do quê? De fatos que ocorriam na natureza, que é a ciência, né? Todo aquele cenário que se apresentava na época em Paris, né? Lá na França, em que se utilizavam, em que pessoas que sentavam em volta de uma mesa e se concentravam, e a mesa levantava, e eles faziam pergunta e as mesas respondiam com sim ou não, que ficava no ar, sem ninguém estar levantando, né? Isso aí foi pesquisado, tudo isso, e quando o Kardec foi ver isso aí, foi estudar isso aí, ele viu, ele era uma pessoa que já tinha 50 anos de idade, era professor de línguas, né? E ele já tinha conhecimento científico também. Ele relutou para ver isso aí, pela a forma como as pessoas falavam e comentavam. Mas o dia que ele foi e participou, ele simplesmente observou e chegou à conclusão de que se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. Então, foi quando ele desenvolveu, começou a participar e apareceram os médiuns. Daí ele foi saber que ele estava destinado, ele tinha como missão a trazer o advento, digamos assim, da doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos. Então a doutrina espírita é ciência que estuda, filosofia que esclarece e a religião que sublima, meus irmãos, que serve de fundamento. Porque quando Kardec teve nas mãos todos esses experimentos, ele perguntou, mas se isso aí não tiver um fundamento moral, se não tiver nada, não tem valor nenhum, logo, logo será esquecido. Daí quando ele perguntou qual seria o padrão de moral a ser seguido, o que os espíritos responderam? Jesus. Por isso que a doutrina espírita, meus irmãos, é o cristianismo rendivivo, são os ensinamentos de Jesus, com mais a chave que a doutrina espírita nos oferece para a nossa compreensão aqui no planeta Terra, né? Como seres em evolução, seres que estão se preparando, digamos assim, para o futuro, né, da nossa humanidade. As questões científicas. Então, o Espiritismo enfatiza a necessidade do progresso. Tem uma coisa para ser, né? Na Gênesis, capítulo 1, né, número 55, tem a seguinte afirmação: o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria. Se uma verdade nova se revelar, ela aceitará. Então, a doutrina espírita não está presa, né? Ela evolui junto com a ciência. Nas questões filosóficas, lá no capítulo, Livro dos Espíritos, capítulo 8º, item 178, Lei do Progresso, encontramos o seguinte: o homem deve progredir sem cessar. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Então, se nós chegamos a esses conhecimentos das células tronco, é porque Deus quis que assim fosse. Não é, meus irmãos? Na questão número 8 do Livro dos Espíritos, diz assim: a afirmação dos espíritos superiores nos diz que o acaso não existe. Então, tudo é obra de Deus. O acaso não existe, meus irmãos. Entende? Diante do exposto,
por uma questão de coerência com a doutrina, não podemos repudiar o avanço da ciência. Mas, por outro lado, em respeito aos princípios morais, não podemos admitir violações às leis divinas. Não é, meus irmãos? Por isso, nós temos que analisar caso a caso, tendo como parâmetro, né, como medida, as leis divinas. Aí está a posição da doutrina espírita. Assim, com relação às células troncos embrionárias, considerando-se que as pesquisas com células troncos embrionárias, embora teoricamente mais promissoras, têm revelado na prática alto risco na geração de tumores e sendo possíveis de provocar a rejeição. Isso aí já foi visualizado cientificamente. As células embrionárias que vêm do embrião. Essas pesquisas reduzem o embrião à condição de coisa, sem respeito à vida. Mas nós já sabemos que o espírito já está praticamente ligado àquele embrião. Só a Deus compete tirar a vida. Por isso a vida do embrião não pode ser interrompida em benefício de outra, somente quando a vida da mãe está em perigo, porque isso configura-se aborto. Então, o aborto só quando põe em risco a vida da mãe. Daí considera-se a mãe, né, que já tem uma vida, e o espírito que naquele momento será sacrificado. Mas tudo tem uma razão de ser. As pesquisas mais recentes têm demonstrado maior praticidade e boa potencialidade no emprego de células tronco adultas, que são oriundas da medula óssea e do cordão umbilical da mulher, com menor risco de rejeição ou de provocar tumores, e com bons resultados em casos de leucemia, cardiopatias, AVC, etc. O espírito inicia a nova encarnação na fecundação e passa a comandar a embriogênese em todas as fases, até o término da gestação, zigoto ao feto, primeiras semanas, seres unicelulares, peixes, anfíbios, répteis, aves e, finalmente, os mamíferos superiores. O desenvolvimento do embrião nas diferentes espécies, até para nós termos uma ideia. Aqui é o peixe, a salamandra, né? Peixe, a salamandra, tartaruga, a galinha, o coelho e o humano, né? Nessa visão assim horizontal, a gente vê que o humano seria uma evolução dos demais. E na visão, digamos assim, vertical, nos dá, digamos assim, a relação entre as espécies também, né? Aqui, te vê aqui, né? Se a gente for analisando, é como se fosse o humano, se fosse o final disso tudo, né? Veja só, né? Até chegar ao humano. Tem pontos aí, determinadas semanas, que a gente não sabe se o feto que está ali qual é o animal, se é do peixe, se é da salamandra, se é da tartaruga, se é da galinha, do coelho, né? Então, no sentido vertical, são mostradas 3 fases de desenvolvimento de um embrião. E na horizontal, as espécies para comparação. Observar que tanto em relação ao próprio embrião, quanto em relação às outras espécies, existe uma evolução na forma dos embriões. A mais significativa é a horizontal, em que a forma humana parece ser a evolução das anteriores, correspondente aos seres da espécie animal. Só para nosso conhecimento, meus irmãos, quando nós somos gerados no útero materno, nós revemos todas as nossas formas anteriores, né? Isso aí a própria ciência já nos fala. As fases que nós passamos até chegar na fase humana. Outra coisa, os direitos do embrião começam com a fecundação. Com isso, e mais uma coisa interessante, com as pesquisas atuais publicadas nas revistas científicas e outras, como a revista Época, né, trazem novos tratamentos através das células troncos umbilicais para ossos, coração, cérebro, fígado, pâncreas, né? Então aqui falo que são as células troncos, as embrionárias, né, e as adultas. E tem uma pesquisa no grupo da Universidade Federal de São Paulo,
que conseguiu mostrar que as células do cordão umbilical também têm potencial para se transformar em neurônios, que é o avanço, né? E que as células tronco do sangue do cordão umbilical, embora mais difícil de obter, também pode dar origem às células do sistema de defesa do organismo, ou às células ósseas. Então, nós não precisamos utilizar o embrião, meus irmãos. Podemos utilizar as formas, digamos assim, do cordão umbilical, né? Do sangue, digamos assim, para que realmente nós possamos produzir as células, digamos assim, que vão dar origem às demais células do nosso corpo. Não precisamos de destruir o embrião, que estaremos destruindo vida. Com isso, meus irmãos, a conclusão que nós chegamos da doutrina espírita é essa: a não utilização das células troncos embrionárias, os embriões, quer seja em pesquisas científicas ou em terapias. Porém, favorável à utilização das células tronco presentes no cordão umbilical, que fornece na placenta após o nascimento, fornecido do bebê, ou na medula óssea do próprio paciente. Nesse momento, meus irmãos, então essa é a conclusão da doutrina espírita. Mas, para nós chegarmos a essa conclusão, nós temos que ter os fundamentos, as quais nós procuramos buscar dentro da doutrina todo esse fundamento. Então, nesse momento, meus irmãos, para o nosso encerramento, enfatizar a importância da mulher, que é considerada o médium da vida, na missão sublime da maternidade, atraindo através da sua sagrada câmara uterina o espírito lá das paragens espirituais, materializando aqui no plano físico como seu filho. Então a mulher, o médium da vida, tem esse potencial, né, meus irmãos? E ainda, meus irmãos, além disso tudo, fornecendo células tronco da placenta e do cordão umbilical, propiciando vida a outros seres humanos. Com isso, encerrando, tem um poema de Victor Hugo, que viveu, é francês, né? Viveu no período de 1802 e 1865, que realmente mostra tanto a importância do homem como da mulher, principalmente da mulher, né, meus irmãos? Diz assim: o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro fabrica luz, o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, o homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher é um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é o sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter na fronte, além do cérebro, uma auréola. O homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que adorna, o lago a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher é o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. Enfim, meus irmãos, o homem está colocado onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. Obrigado, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Que assim seja.
Ciência, filosofia e religião. Isso é o espiritismo e isso é o que nós vimos agora. Não dá para se pensar em doutrina espírita sem pensar na ciência, na religião e na filosofia. Então, na verdade, o que nós tivemos agora foi a comprovação daquilo que nós somos, espíritos em evolução. Tudo que nós estamos conseguindo hoje, o que a ciência está trazendo hoje, é uma evolução do espírito. Esses seres que estão trazendo essas inovações, na verdade, eles já vieram preparados para trazer isso, para fazer isso acontecer. E cabe a nós aceitar e entender essas modernidades. E também nós temos que não ter preconceito com as coisas boas e temos que pensar no que é correto, naquilo que é justo, naquilo que é possível. E o que o Sr. Claudinei trouxe para nós, muito obrigado, foi também uma lição de esperança, que a ciência hoje vai ajudar e vai curar muitas e muitas dores e muitas doenças. Ainda é um pouco caro, temos ainda um problema financeiro, mas com o tempo isso vai se tornar tão normal que esses transplantes, essas curas de doenças complicadas, elas vão ser possíveis, vão ficar acessíveis a toda a população. Deus queira que esse momento não demore tanto, porque nós precisamos de muita ajuda. E em agradecimento a esses momentos de reflexão, vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, meu Pai, livra-nos de todos os males, que assim seja. Está encerrado a primeira parte dos trabalhos de hoje.